de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Óbitos da Covid-19 crescem de maneira acelerada no Brasil, segundo dados da Fiocruz. Hemoba de Vitória da Conquista promove Semana Fraterna para doação de sangue. E você acompanha mais um episódio da série especial que traz depoimentos de mães na pandemia. E ainda, a série Quarentena Saudável traz dicas de alimentação. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. O UESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. O dia D da vacinação contra a influenza, que seria realizado no próximo sábado, dia 9 de maio, foi cancelado pelo Ministério da Saúde. A decisão foi tomada com o objetivo de evitar aglomerações nas unidades de saúde, afastando o risco de disseminação do novo coronavírus. Além disso, outras alterações foram realizadas recentemente na campanha. A terceira fase da vacinação, que se encerraria no dia 22 de maio, foi estendida até o dia 6 de junho. O público dessa fase será dividido em 2 etapas, também com o objetivo de diluir a grande concentração de pessoas nas unidades de saúde. Na terceira etapa, de 11 a 17 de maio, vão poder se vacinar as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas de até 45 dias. E do dia 18 de maio a 6 de junho será a vez dos adultos, de 55 a 59 anos de idade, professores das escolas públicas e privadas. O Hemoba de Vitória da Conquista está promovendo uma campanha de doação de sangue diferente, a Semana Fraterna. O repórter Gabriel Pires traz as informações. Olha pessoal, a gente está aqui na sala de coleta do Hemoba de Vitória da Conquista e está acontecendo aqui a campanha Semana Fraterna. Começou na terça-feira e vai até sexta-feira. Essa campanha é para estimular você vir doar e trazer também a sua mãe. Quem vai trazer mais informações para a gente é a doutora Joselinda Carvalho, que é a médica responsável aqui do Hemoba. Doutora, explica para a gente como está sendo essa campanha.
Bom, a campanha é o seguinte: nós notamos que muitos pais trazem seus filhos para fazer a primeira doação de sangue a partir dos 16 anos de idade. E nós tivemos a ideia de, como nós estamos aqui no pré-dia do Dia das Mães, convidar as mães que venham com seus filhos fazerem a doação de sangue. Lembrando a todos que a doação de sangue aqui no Hemoba está sendo feita com agendamento, né? Exatamente, não pode vir de qualquer jeito, pessoal. Vocês precisam telefonar para escolher o dia e a hora que você virá fazer a sua doação. O nosso telefone é o 3229 2445 e o 2434. Os pais vindo com seus filhos a partir dos 16 anos de idade, eles assinam um termo de responsabilidade porque é menor de idade, mas a presença do pai ou da mãe precisa ficar aqui durante todo o processo de coleta. Doutora, explica pra gente também, porque está tendo algumas restrições durante essa pandemia do coronavírus, né? Sim. Bom, as restrições aumentaram um pouquinho. Nos últimos 30 dias, se você esteve fortemente gripado ou se você teve contato com alguém com suspeita de ter sido contaminado pelo coronavírus, ou esta pessoa tenha chegado até nós, vindo de cidades em que o surto está muito intenso, você não deve procurar fazer essa doação até completar os 30 dias de contato com esta pessoa. Lembrando que nós estamos sob período de dengue, zika e chikungunya. Existe restrição para quem teve essas doenças nos últimos 30 dias. Então, quem teve a dengue, espere ficar bom, sem sentir mais nada, durante 15 dias, você já pode fazer sua doação. Se o quadro foi caracterizado como zika ou chikungunya, esse período de tempo é mais prolongado. Então, a gente solicita que fique mais tempo sem vir fazer a doação, mais de 30 dias. Então é isso, pessoal. Lembrando a todos que o Hemoba funciona aqui no Hospital de Base de Vitória da Conquista, de segunda a sexta-feira. Você que está em casa, venha fazer parte dessa campanha Semana Fraterna. Traga seus pais para vir aqui doar sangue. Lembrando a todos que doe sangue, salve vidas. Segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. E durante esta semana preparamos uma série especial sobre como essas mulheres tão importantes na vida de cada um de nós está enfrentando a quarentena. Joana Rocha traz as histórias sobre mães na pandemia. A proximidade entre mães e filhos é o que está mais em evidência nessa época de pandemia. A representante comercial Rosimeire Gonzaga fala do grude que está com os 3 filhos. Nessa época de pandemia, né? Nós estamos assim aqui em casa ajudando bastante, né? Estamos aproximando muito um do outro. E assim, estamos vivendo a pandemia de uma fase mais amorosa, uma aproximação que nós não tínhamos dos nossos filhos. E assim, porque trabalhávamos muito, tinha um tempo muito corrido. E agora nós estamos tirando um tempinho para ser professora, amiga, até assim ser cozinheira, né, Duda? Vocês estão vendo aí, com 2 crianças e uma adolescente, Rose, como é mais conhecida, tá curtindo brincar de tudo que é jeito com eles. Minha filha adora maquiar, ama. Então assim, eu tô subindo de cobaia para ela, para maquiar, a outra para ser amiga de brincar, de boneca, e Davi brincar de carrinho. Então a gente tá vivendo essa fase gostosa, né? Que a gente não vivia, a gente não tínhamos tempo, né? Um pro outro. Mari tá adorando, não tá, Mari? Mamãe em casa, com o papai, com todo mundo. Estamos vivendo essa fase gostosa. E você... Apesar das circunstâncias provocadas pela Covid-19, o amor é o sentimento que prevalece na família. Estamos vivendo essa fase gostosa, né? De casinha, de brinquedo, de brincar, de amar mais mamãe, de estar mais próximo, né, mãezinha? Sim. E assim a gente estamos vivendo nessa fase, nesse amor, nesse aconchego materno bem gostoso. Dá um beijinho mamãe, né, mãe? E solta um beijinho, né, Davi? Davi é nosso príncipe encantado, que adora beijoqueira, adora ficar beijando, né, mãe? E é assim que a gente está vivendo nossa quarentena, nesse amor e nessa confraternização gostosa e amorosa.
Agora o tempo, confira como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, e o tempo segue firme em Vitória da Conquista. A mínima registrada é de 16 graus e a máxima de 28. Confira agora o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Itapetinga, céu com algumas nuvens e tempo firme. Não deve chover. A mínima registrada na cidade é de 18 e a máxima de 29 graus. Chuva leve em Jequié, em alguns pontos da cidade. A temperatura por lá varia entre 18 e 29 graus. Chove também na cidade de Itiruçu. Os termômetros registram a temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 27 graus. No próximo bloco, você confere o boletim atualizado da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. E ainda na série Quarentena Saudável, os cuidados com a higienização dos alimentos. Aguarde um instante só. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. Você está tendo os cuidados necessários na higienização da sua casa ou do seu ambiente de trabalho? Fique atento a algumas dicas importantes. Saiba quanto tempo o vírus permanece ativo em algumas superfícies. No plástico, por até 5 dias. Em papel, de 4 a 5 dias. Em vidro e madeira, por 4 dias. Em metais, por 48 horas. Em luvas cirúrgicas, por 8 horas. E no alumínio, de 2 a 8 horas. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade.
baiano é povo festeiro. Mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida. Se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é fé, suor. Se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta com o UESB Notícias e vamos direto ao boletim atualizado da Covid-19 em Vitória da Conquista. Você vai conferir aí na tela como é que estão os números de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos conferir os dados. Os casos notificados são 691, confirmados 35, casos descartados 561, aguardam resultados 46, aguardam coleta 49, e os casos curados são 26 e óbitos aqui em Vitória da Conquista são 4. Bem, gente, os óbitos da Covid-19 aumentaram significativamente de acordo com a Fiocruz. Você confere na reportagem de Samara Dias. O ritmo de expansão da pandemia preocupa. Até os primeiros dias do mês de maio, foram registradas mais de 7.000 mortes por Covid-19 no Brasil. Segundo uma pesquisa divulgada pela Fiocruz, o número de óbitos no país tem dobrado, em média, a cada 5 dias. O primeiro óbito por Covid-19 foi registrado em São Paulo no dia 17 de março. 44 dias após, 1.000 mortes foram confirmadas. 7 dias depois, o número de mortes dobraram. Em 6 dias, o Brasil alcançou 3.000 mortes. Após 2 dias, o país passou a ter 4.000 mortes. E 3 dias depois, no dia 29 de março, o Brasil chegou à marca de 5.000 mortes. A média nacional de óbitos está em 6,8%. Mas 5 estados apresentam números bem superiores. São eles Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Amazonas. A médica infectologista Carolina Palmeira explica que esse aumento na curva tem ligação direta com o início das medidas de isolamento social adotadas por cada estado. Diferencia muito de um estado para o outro, principalmente de acordo quando esse estado, esse município começou a fazer o isolamento social, isso está diretamente relacionado. Quanto mais tarde começou o isolamento social, mais tarde houve a disseminação e aí a gente está, infelizmente, colhendo os maus frutos dessa situação. Então, o isolamento social ele é fundamental nesse momento e a gente precisa reavaliar esses óbitos, porque esses óbitos eles estão ocorrendo pela própria disseminação mesmo. Já o estado da Bahia é o 18º com maior taxa de letalidade do Brasil, devido ao novo coronavírus, com 3,6%. O secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas Boas, usou o Twitter na última quinta-feira e disse que o estado atingiu a marca emblemática de 100 óbitos em 53 dias de pandemia. E finalizou dizendo que esse é o esforço da nossa sociedade. Agora, no começo de maio, a Bahia já registra mais de 3.400 casos confirmados. E já são mais de 120 óbitos, que estão distribuídos em Salvador e 22 municípios. Entre eles, Vitória da Conquista, com 4 óbitos e 2 mortes em Tapetinga. A médica infectologista Carolina Palmeira ressalta a importância de todos continuar seguindo as medidas de prevenção contra a disseminação do coronavírus. Higienização sempre das mãos, agora o uso obrigatório das máscaras, principalmente de forma domiciliar. Precisamos sair de casa para ir numa farmácia,
no supermercado, que use as suas máscaras, que saiba higienizar as máscaras. As máscaras elas têm que ser higienizadas a cada 2, 4 horas no máximo. Colocar na água sanitária e retirar e deixar secar, para que a gente consiga exterminar o vírus. A enfermeira e pedagoga Amanda Schutzin, da cidade de Jequié, testou positivo para o novo coronavírus e relata como tudo aconteceu e os dias difíceis que tem vivido. No domingo, no dia 12 de abril, eu já comecei a sentir os primeiros sintomas. Foi algo assim que eu achei que seria normal, uma dor de cabeça, quem não sente, ainda mais depois de passar um dia lendo. Mas depois eu fui me preocupando, porque veio com cansaço, veio com febre, e isso foi no domingo à noite. Então, a partir desse momento, do dia 12 de abril, eu já me isolei completamente em casa. Quando foi na quarta-feira, eu perdi o olfato e perdi o paladar. A tosse é constante, o cansaço também, a indisposição, a dor de cabeça, mas graças a Deus já tem uns 3 dias que eu não tenho mais febre. Além de ter que lidar com os sintomas, Amanda ainda teve que enfrentar o preconceito das pessoas e até divulgação de fake news. Ela pede para as pessoas continuar seguindo o isolamento social e todas as medidas de prevenção. E ressalta a importância de todo mundo levar a sério a gravidade do coronavírus. Criaram um perfil falso no WhatsApp com uma foto minha do Facebook e estão pedindo dinheiro. Na verdade, não cita o caso do coronavírus, né? Não cita o caso como me passando de vítima do coronavírus, que eu estivesse passando por uma situação difícil. Não cita isso, mas está pedindo dinheiro, né? É tanto que mandou a mensagem para uma pessoa que me conhece muito bem e notou que tinha algo errado com relação a isso. Se alguém mandar alguma mensagem pedindo dinheiro, tanto de minha parte como de qualquer outra pessoa, não aceite, é golpe, não caia. Chegou o momento da gente falar de solidariedade. Nesse período de isolamento social, as dificuldades para algumas pessoas podem ser ainda maiores. E graças a bons exemplos, os problemas podem ser minimizados. Confira como 2 irmãs estão fazendo a diferença na vida de quem mais precisa, na reportagem de Gabriel Pires. Ajudar ao próximo. Essa foi a ideia dessas 2 irmãs que, ao verem ações positivas em outros lugares, resolveram montar uma prateleira solidária. Diante da situação, né, que o Brasil está vivendo e nossa cidade também me passando por essa situação, muita gente que trabalha no comércio, como autônomo, está desempregado neste momento. Eu tive uma ideia, trouxe aqui para casa de minha irmã, meu cunhado, Ângelo, e minha irmã abraçaram a ideia. E daí a gente começou a mandar mensagem para os nossos amigos, né? Que a gente teve uma grande surpresa, que todos estão ajudando muito. Que se não fosse eles, a gente não teria conseguido essa quantidade de alimentos para poder doar. Todo o material que chega é higienizado e depois disponibilizado na prateleira. A gente está fazendo isso pensando no próximo, porque tem muita gente necessitada e às vezes não tem como ter um dinheiro para comprar alguma coisa para dentro de casa, para os filhos e para alimentação própria. E a equipe da Prateleira Solidária também está fazendo doação de máscaras para ajudar na proteção das pessoas que vêm aqui buscar os alimentos. Muita gente está vindo aqui, às vezes não tem máscara, e aqui tem algumas máscaras que foi por doação também, foram doadas, e aí a gente distribui as máscaras dependendo da necessidade da pessoa. A Prateleira Solidária fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, no ponto de ônibus do Gancho, na Avenida Juraci Magalhães. Você pode doar e, se estiver precisando, pegar os itens. Muitos amigos estão deixando aqui mesmo com a gente e tem algumas pessoas que estão passando, tá vendo a ação, o projeto que a gente está fazendo e está deixando aqui com a gente. Então a gente colocou essa prateleira pensando nas pessoas, o que estiver precisando, vir aqui e pegar.
Ainda sobre solidariedade, vamos ouvir a psicóloga e professora da UESB, Monalisa Barros. Ela está em Portugal e enviou para a gente uma reflexão importante sobre esse tema no período de pandemia. Hoje, nós estamos sendo convocados a ficarmos em casa. E ficarmos em casa com grande parte de quem mais se queixa é exatamente quem mais tem recursos para ficar em casa de forma confortável. Casa, comida, internet, televisão. São essas as pessoas que estão fazendo as manifestações. Nós entramos nessa enrascada pelo nosso comportamento como humanidade, que só retiramos recursos do planeta sem construirmos formas de sustentabilidade. Se a gente continuar com o mesmo comportamento, primeiro eu, cada um no seu quadrado, é possível que após essa pandemia a gente tenha outros problemas, né? Se por um lado a gente vê aumentar as iniciativas de solidariedade, as iniciativas de doações, por outro lado a gente vê recrudescer comportamentos que nos assustam. Então estamos num momento muito mais adequado, com muito mais tecnologia, precisamos ser muito mais humildes e solidários, em vez de estarmos fazendo carreatas ou construindo movimentos pela internet de negação de um sistema que não é seu, nem é nosso, é de todo brasileiro, de todas as pessoas que estiverem no país, inclusive, não precisa nem ser brasileiro. Então, vamos repensar, porque não podemos sair desta crise, desta pandemia, da forma que entramos, senão teremos perdendo a oportunidade de construirmos um mundo melhor. Terá sido tudo em vão. E chegou o momento da nossa série Quarentena Saudável, que hoje traz dicas de higienização dos alimentos. Confira! Olá, sou Flávia Belletini, nutricionista, e nós vamos falar um pouquinho dos cuidados de higienização com os alimentos quando a gente chegar do supermercado. Uma dica legal para a gente fazer nesse período de Covid-19, onde a gente tem que tentar ser o mais rápido possível no supermercado, é fazer uma listinha de compras. Essa lista, o ideal seria que a gente selecionasse os alimentos que realmente estão sendo necessários em casa para que a gente possa efetuar as compras de forma mais prática e mais rápida. Ao chegar em casa, o ideal é que a gente faça a higienização das mãos com água e sabão e que a gente possa limpar todas as sacolas e todas as embalagens que vieram do supermercado, como latinhas, caixa de leite, as embalagens plásticas também, como de arroz, feijão, que a gente possa passar álcool a 70% para fazer a higienização de tudo. Não é comprovado que os alimentos transmitam o vírus, mas o que a gente sabe é que a superfície, de um modo geral, ela pode estar contaminada e aí acabar contaminando os nossos familiares que não foram ao mercado também. Então, o que a gente pode estar fazendo, além disso, é fazendo a higienização dos alimentos crus, como frutas e verduras. O ideal é que a gente possa lavar com água corrente e sabão e logo depois deixar de molho em solução para que seja 100% higienizado. Não é comprovado que os alimentos transmitam o vírus, mas o que a gente sabe é que a superfície, de um modo geral, ela pode estar contaminada e aí acabar contaminando os nossos familiares que não foram ao mercado também. Então, o que a gente pode estar fazendo, além disso, é fazendo a higienização dos alimentos crus, como frutas e verduras. O ideal é que a gente possa lavar com água corrente e sabão e logo depois deixar de molho em solução para que seja 100% higienizado, né? Então, que a gente coloque para cada litro de água uma colher de água sanitária e deixe agir por mais ou menos 20 minutos, que vai fazer a sanitização total dos alimentos. Então, são cuidados simples, mas são cuidados que no dia a dia a gente deve estar tendo para evitar que a gente, ao ir ao supermercado, traga o vírus para nossa casa e acabe contaminando familiares.
Encerramos essa edição do UESB Notícias de hoje. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. E lembre-se, fique em casa. Só saia se for extremamente necessário. E não esqueça da máscara. Até a próxima! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.